Sim, galera, como vocês viram no título aí, eu não aguentei desistir de Portugal. Atualmente eu estou aqui no Brasil. Para quem me conhece, meu nome é Maico do canal Mineiro pelo Mundo, e eu estou aí, né, compartilhando a minha vida. Compartilhei bastante meu processo de imigração em Portugal e postei vários vídeos aqui no canal referente a tudo, a retirada de documentação, a convivência, as coisas positivas e negativas que aconteceram comigo em Portugal. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o motivo pela qual me fez desistir de Portugal. Sim, eu não moro mais em Portugal e estou morando aqui no Brasil. Então fica até o final do vídeo que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a realidade, né? Eu vou falar a verdade sobre o processo de imigração e vou falar aí o que me fez desistir de Portugal, de não querer mais morar em Portugal. Bom, e para quem me conhece, galera, sabe que eu saí aqui do Brasil há 1 ano e 8 meses atrás, ali do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com apenas 800 euros em um sonho de conquistar, vamos dizer assim, que o meu sonho não era de morar em Portugal, nunca foi. Mas eu queria conquistar um dinheiro, né? Vamos dizer que basicamente eu fui iludido aí, né, pelos vídeos da internet. Mas nos meus vídeos eu sempre coloquei sempre a verdade, né? E a verdade que eu ganhei foi um balde de água fria. Portugal não é nada do que eu pensei. E vale ressaltar que eu não vou generalizar nesse vídeo nada, entendeu? Então é bem importante a gente frisar, porque os meus vídeos de Portugal são os vídeos onde eu recebo mais haters, e esses haters não é só de portugueses que assistem o meu canal, que tem vários, mas também de brasileiros que moram em Portugal e de brasileiros que estão aqui no Brasil e que nem têm vivência em Portugal e mesmo assim ataca haters, né? Porque não pode se falar a verdade sobre um país que você está denegrindo a imagem do país, sendo que aqui no Brasil também, inclusive vai ser um dos tópicos dos próximos vídeos, né, vai ser as minhas primeiras impressões aqui sobre o Brasil, que também não é um dos melhores países para se viver, mas querendo ou não, nós estamos aqui dentro da nossa realidade, estamos dentro da nossa cultura. Mas eu vou explicar aqui como é que aconteceu a minha ida para Portugal. Bom, e tudo começou Portugal, nunca foi Portugal o meu objetivo de ida, era Londres. Eu ia para Londres, mas veio a pandemia, eles cancelaram minha passagem 1 semana antes, então Londres ficou adormecido ali durante um bom tempo. E eu tinha uma pessoa, né, um amigo de 5 anos que morava em Portugal, então sempre estava tendo em contato com ele, fazendo aquelas perguntas, como é que era isso, como é que era aquilo. E de um dia eu falei assim, quer saber? Comprei a passagem, falei assim, pronto, agora não tem como não ir, eu vou para Portugal. E ele meio que me ajudou, né, ele verificou um emprego que já estava meio engatilhado, arrumou um quarto para mim, né, em uma casa de um outro brasileiro. Então estava meio que engatilhado, galera. Vale se ressaltar que hoje em dia eu não converso com esse amigo por causa da seguinte, o que aconteceu, né. Quando você chega em Portugal ali, os brasileiros que estão lá, eles querem educar nós que estamos acabando de chegar. E eu sou uma pessoa que eu tenho discernimento, o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E eu tenho um canal no YouTube já antes de ir para Portugal. Então os vídeos que eu estava fazendo ali, né, sobre o problema que eu tive na área da saúde, mostrando a realidade ali de Portugal, ele não estava gostando que eu fizesse esses vídeos, né? Mas eu falei assim, olha, eu estou publicando o vídeo da minha realidade, é o que realmente está acontecendo aqui, e eu não vou mentir nos meus vídeos, né? E eu não criei o meu canal do YouTube quando eu cheguei aqui, eu já tinha ele antes de vir para cá. Então aí acabou acontecendo isso, mas essa pessoa que eu morava na casa dela me pediu a casa com 15 dias, então não tinha local para ir e fui meio que despejado da casa e fui obrigado a morar num carro. E antes de eu entregar essa casa aí, eu eu lavei todo o quarto, eu lavei toda a roupa de cama, eu deixei o quarto do jeito que foi entregue, eu fiquei 3 dias limpando aquele quarto, né? Mas eu esqueci de passar debaixo da cama a vassoura e também não limpei debaixo da cama. E aí o que essa pessoa fez, né? Eu entreguei a chave, não estava em casa, estava em viagem. Na hora que ela chegou, ela olhou o quarto lá, acredito que estava tudo prontinho, né? Mas olhou debaixo da cama e tinha uma sujeira lá, que realmente eu tinha me esquecido. Aí a pessoa, o que ela fez? Ela pegou esse lixo que estava debaixo da cama, espalhou
no quarto todo, colocando como se fosse que eu tivesse deixado tudo largado, tudo sujo, não limpei, não fiz nada. E mandou para mim e mandou para esse meu amigo também, né, que hoje em dia é ex-amigo. E aí eu tava numa fase ali que eu não queria muito me explicar para as pessoas. Eu falei assim, olha, eu limpei, realmente eu esqueci ali debaixo esqueci de limpar aquela parte ali, que eu posso fazer. Não tem como eu voltar, eu já estava longe indo para outra cidade, né? Então aí ele ficou meio do lado desse menino e eu não queria me explicar. Eu falei assim, olha, sinceramente, acredita no que você quiser, eu estou falando a minha parte, né? Eu limpei, esqueci de limpar desse lado aí. Você pode olhar, os edredons estão tudo limpo, os armários estão todo limpo, o chão também, entendeu? Só ali de baixo ali, ele armou uma cena ali para fazer isso. Então aí eu parei de conversar com esse menino, esse meu ex-amigo, por causa disso. Chegou carta lá e jogaram fora, tive que pagar multa por causa de algumas cartas que chegaram. Então assim, só me deu dor de cabeça, uma coisa que poderia ter ser resolvido, né, sem ter que fazer isso tudo. O que acontece? Comecei a trabalhar também no restaurante, no início tinha mais brasileiros, mas no final só tinha eu de brasileiro lá. E os portugueses na hora de trabalhar é o seguinte, eles chegam com bom humor, mas do nada o humor deles viram, do nada. Então tinha um menino que estava para sair do meu trabalho e ele naquele dia ele ia sair, tinha 8 anos de empresa, mas naquele dia já estava programado de sair da empresa e estava o quê? Procurando um motivo, e o motivo tinha que ser quem? Um brasileiro. Então nesse dia ele se exaltou por alguma coisa lá que eu nem me lembro na verdade, ele pegou um copo e tacou na minha direção, passou raspando aqui na minha cabeça. Do mesmo jeito que eu estava olhando para ele assim, do mesmo jeito que ele tacou, não movi um músculo. Porque se aquele negócio tivesse pegado na minha cabeça, era dali para a delegacia, porque eu já ia chamar a polícia para ele, né? Mas não acertou, era mais ou menos uma cena ali, né? Um motivo que ele precisava levar para o patrão para pedir a conta. No final lá deu maior confusão com o patrão xingou ele, porque ali são assim, tá? Eles usam, abusam de você e no final se descartam como se fosse lixo. 8 anos de empresa e o menino foi descartado como se fosse um lixo, né? Então nisso eu aprendi também que eu não devo levar esses patrões tão a sérios e que ali pode ser trocado a qualquer momento. Tanto que antes de eu vir para cá, eu já falei isso em vídeo, eu troquei de emprego 8 vezes. Eu vou chegar lá nesse 8 vezes que eu troquei de emprego. Então a primeira situação foi essa, galera, vai se ressaltar que não são todos portugueses, eu conheci portugueses maravilhosos lá e que não me fizeram nada, mas para trabalhar com eles é terrível, não gosto de trabalhar com portugueses, eles são extremamente arrogantes, eles não sabem trabalhar, não sabem conviver, parece que é o jeitinho deles, mas dentro desse jeitinho português tem as pessoas estressadas e tem as pessoas malvadas também, assim como em qualquer lugar do mundo. Tem portugueses, né, brasileiros que se naturalizaram lá, tipo, foi como criança e tem o mesmo jeitinho de português. Eu acho que eles são até um pouquinho pior do que português, na verdade, né? Mas esse não foi o motivo que me fez voltar para cá, porque não vai ser português que vai me fazer desistir de Portugal. Mas o que me fez desistir de Portugal foi uma sequência de eventos que aconteceram, né? Tanto na saúde, tanto principalmente ali na área do trabalho, que é onde eu tive as minhas maiores decepções. Eu tenho síndrome do pânico e ansiedade. Então já aconteceu de eu ter que largar o serviço por causa de uma síndrome do pânico, por maltratamento de portugueses e de brasileiros naturalizados lá em Portugal. Mas foi diversas vezes eu tive que sair, porque quem tem síndrome do pânico sabe que a gente sente falta do ar, né? A gente não tem oxigenação suficiente que vai para o cérebro, então você acaba ficando zonzo, você começa a tremer, a suar, e com uma carga horária, com um emprego ali, com uma demanda muito grande, uma pressão muito grande em cima de você, uma vez eu peguei e saí, eu fiquei tipo 40 minutos andando pela rua para tentar passar ali aquele problema que eu estava tendo, porque estava tendo uma briga lá, eles brigam muito entre si, são brigas bem pesadas, é algo que não dá nem para comentar, que é inarrável, quando dois portugueses que estão trabalhando brigam, galera, é muito pesado. Então um dos primeiros eventos foram esses, né, mas que não me abalaram. E aí eu consegui um outro emprego, né, no Quintal do Peixe. Na verdade, antes do Quintal do Peixe teve o Bora Café.
onde os patrões eram extremamente egocêntricos. Para vocês terem uma ideia, galera, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu trabalhava 12 horas por dia e sabe o que mandava fazer no final? Ele pegava uma escova de dente e fazia eu limpar ali entre os azulejos ali, ficar ali tipo 1 hora limpando aquele negócio quase que todos os dias, galera. Inclusive eu tava depois do expediente, ele ficava ligando, às vezes na minha folga ficava ligando para resolver problemas do café que eu trabalhava. Era algo assim que sugava a energia de você, né? E no final ele teve uma briga com a sócia dele, que era irmã, por exemplo, por sinal, e ele bateu na cara dela, infelizmente eu fiquei sabendo, ela apareceu de olho roxo. E o que ele fez? Ela era assim, 2 meses ficava um e 2 meses ficava outro. Aí ela saiu desses 2 meses que ficava fora, né? E na hora que ela voltou, ele não deixou ela voltar. E nisso já acarretou uma série de coisas, acabou que eu fiquei no meio. E ele começou a descartar as pessoas que sabiam do que tinha ocorrido, né? Então entrou muito indiano lá, eu fui um dos últimos a sair, inclusive ele não teve um motivo para me mandar embora, ele me fez eu pedir conta. Hoje em dia até sinto um pouquinho de raiva voltando para trás assim, né? Porque eu deixei ser influenciado por ele, coisa que não deveria ter acontecido. Mas é aprendizado. Hoje em dia, o meu patrão, ele pode, eu não estou em Portugal, né? Mas quando eu estava lá da última vez, ele pode fazer o que fizer, pode me humilhar, pode fazer o que for, mas eu não peço conta. Se não está o suficiente, ele peça a minha conta, porque eu deixei de ir para o fundo do desemprego justamente por causa disso. Então é uma coisa que eu não deixo mais acontecer, é justamente essa pressão psicológica que eles fazem lá, inclusive para nós imigrantes. Quando eu cheguei, eu sofri uma pressão psicológica muito grande, na qual eu não sabia as coisas ainda, eu estava aprendendo, eu era garçom, então meu inglês era básico. Então eu deixei muito ali ser influenciado, como, você não vai conseguir nada depois daqui, você não sabe falar inglês, você não sabe fazer isso, você não sabe aquilo. Aí eu guardei isso pra mim, guardei. Eu demorei 6 meses, galera, por causa de medo que essa patroa fazia em mim, não só a patroa, mas as pessoas ao redor de mim. Eu demorei 6 meses para conseguir um outro emprego à noite. Na hora que eu tive esse emprego à noite, aí que eu pude abrir a minha mente mais e falar assim, poxa, eu sou capaz. Aí você vê o que eu estou fazendo. As pessoas me tratam bem aqui. Eu não vou ficar fazendo mais lá, ganhando menos, porque eu ganhava bem pouco, né, para o trabalho que eu estava fazendo. E existia pessoas na mesma profissão que eu ganhando mais. Então, a partir dali, eu vi o meu valor ali. E a partir desse valor, e também, logicamente, se adquirindo ali uma estrutura ali, tanto psicológica quanto financeira, te dá a opção de você querer ou não aquele emprego. Inclusive eu fui para um próximo emprego, que eu não vou falar o nome da empresa aqui, mas era uma peixaria que vendia frutos do mar e peixe. Nessa peixaria eu acho que eu tive uma das piores experiências de Portugal, porque eu acho que foi um dos lugares onde eu mais fui humilhado. Mas ali no caso ali eu já estava em mente, falei assim, olha, não vou pedir conta, se ele quiser ele me manda embora. Ali eu fui muito humilhado, mas muito humilhado mesmo, não só pelo patrão, que era francês, mas pelo um outro francês que tinha lá. Eu acho que eu descobri um tipo de pessoa pior do que português, eu acho que é francês. Porque francês, olha, é algo terrível. Eu acho que foi uma das minhas piores experiências, né? Foi um curto período que eu trabalhei lá, o contrato era de 2 meses, 2 meses e meio, mas foi 2 meses e meio, assim, terrível. Para você ter uma ideia, lá tinha um português, que eu inclusive tenho contato com ele até hoje, assim, que sempre me tratou muito bem, igual eu tô te falando, assim, não podemos generalizar tudo, né? Os franceses, não podemos generalizar os brasileiros, não podemos não podemos também fazer isso com os portugueses, porque não são todos, tá? Não são a maioria, são apenas alguns gatos pingados. Mas esses gatos pingados, infelizmente, refletem aí de forma negativa. E como nós somos youtubers, eu já era youtuber antes de ir para Portugal, eu me sinto no dever aí de falar sobre isso, né? Justamente para colocar para vocês aqui, para chegar aí preparado com o que pode acontecer em Portugal. E infelizmente aconteceu o que aconteceu comigo, mas isso é aprendizado, igual eu falei para vocês, né? Então hoje em dia
No último mês que eu fiquei em Portugal, eu troquei de emprego 8 vezes, justamente porque eu adquiri conhecimento e também eu adquiri maturidade ali psicológica para debater de frente com eles e não deixar passar desapercebida determinado tipo de situação. Eu troquei de emprego 8 vezes em um mês, para vocês terem uma ideia, porque eu pisava no emprego, na hora que eu era maltratado, eu pegava minhas coisas e ia embora. Isso me fez trocar de emprego 8 vezes. E eu não me arrependo nenhuma das vezes que eu troquei de emprego, porque para quem conhece nós, né, sabe, Portugal sabe que eles precisam de nós para trabalhar. Então, ou seja, quem estava em posição mais de procurando o funcionário eram eles. Eu, se fizesse assim, ó, tinha 5 empregos ali para mim trabalhar. Tanto que teve uma situação que eu trabalhei de manhã em uma empresa, peguei minhas coisas e fui embora porque eu fui humilhado e maltratado por uma portuguesa. E na parte da tarde, 2 horas depois que eu saí de lá, eu já estava indo trabalhar em outro emprego. E de noite já estava trabalhando em outro emprego. Então Portugal não tem o problema de salário, não tem o problema de emprego. Lá não tem problema. Quando você for para Portugal, não se preocupe com emprego. O que você deve se preocupar é com hospedagem, que realmente lá você não ter hospedagem lá é um problema. Um problema que para mim não foi tão grave. Por quê? Porque eu morava em uma van lá. Então eu fiquei basicamente 1 ano e pouco sem pagar aluguel, apenas morando na minha van. É uma dica aí que eu dou para quem, mesmo quem não goste, né? Economize na hospedagem para você ter uma estrutura financeira para poder ter poder para falar assim, poxa, esse emprego aqui o cara tá me agindo de má fé comigo, poxa, esse emprego aqui o cara tá agindo de xenofobia, poxa, esse emprego aqui o cara tá fazendo racismo comigo, vou pegar minhas coisas e vou embora. No dia seguinte você vai estar trabalhando, você pode ter certeza. Outra coisa que a gente deve estar preparado é com a xenofobia. Para quem não sabe o que é a xenofobia, que eu já conversei com algumas pessoas que inclusive estão lá em Portugal, recém-chegado, que eu falei assim, se já sofreu xenofobia aqui, a pessoa não sabe nem o que é xenofobia. Xenofobia, galera, é preconceito contra pessoas de outra nacionalidade. Basicamente lá não é somente nós brasileiros, tá? Eu acredito que tem uma população que sofra mais que nós, que é os indianos, porque além deles ser negros, a maioria são negros, são de outro país e ainda não falam português. Porque os indianos, além de ser a maior população do mundo, quando eles vão para Portugal, geralmente eles colocam ali, alugam um apartamento e colocam 15 a 20 pessoas dentro de um apartamento. Então eles são bem marginalizados lá pelos portugueses. A população portuguesa não gosta dos indianos, assim como também não gostam dos brasileiros, dos cabo-verdianos, né? Vale falar novamente, tem que entrar na cabeça de vocês, não são todos. A gente está falando de um grupo fechado ali, mais na área de trabalho, que eu estou mencionando aqui. Então, galera, esses foram os motivos que me fizeram desistir de Portugal. Realmente eu não aguentei a pressão, estava me fazendo mal. Portugal é um país lindo, eu fiz um 360 antes de vir embora para cá, então eu conheci cidade por cidade em Portugal, foi bem enriquecedor, conheci portugueses magníficos que me trataram super bem. Eu digo assim que é mais ali no âmbito profissional que eu tive problema, agora no social assim, nunca tive problema com portugueses. Então assim, Portugal é maravilhoso, eu oriento as pessoas que querem ir para lá, vão preparados, escutem os YouTubers que falam ali os pontos negativos de Portugal para você ir consciente do que é Portugal, do que pode acontecer em Portugal, para você chegar lá já sabendo o que pode e o que não pode acontecer. Mas se você tem um sonho de sair do Brasil, saia. Vá procurar ali o seu objetivo, vá conquistar suas coisas. Portugal, se você fizer um bom planejamento financeiro, dá para juntar dinheiro sim. Eu juntei dinheiro, eu fiz diversas viagens, eu fui para Dubai, para vocês terem uma ideia. Morando e trabalhando no Brasil, eu nunca iria ir para Dubai, entendeu? Ou se eu fosse, eu tinha que fazer um planejamento de 2 a 3 anos e lá apenas com 1 mês de trabalho, 2 meses no máximo, eu consegui ir para Dubai. Então assim, é um país que tem um poder ali de compra muito grande. Então eu oriento, se você quer ir para Portugal, vá, mas vá consciente do que pode e o que não pode acontecer.
Nos próximos vídeos aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre minhas primeiras impressões de Portugal, do Brasil, as mudanças de preços, fatores sociais, comportamentais, e eu vou mencionar para vocês aqui. Então se inscreva no canal e ative o sininho do Mineiro pelo Mundo. Conexão Brasil!